Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos aqui para a continuidade do curso de Fundamentos de SOA, Arquitetura Orientada a Serviços. Hoje nós estamos aqui com a aula 2, Benefícios do SOA. Então, vamos começar o seguinte. O SOA, benefícios do SOA numa perspectiva negocial. Então, o SOA ele tem uma estrutura e arquitetura flexível e extensível, ok? Ou seja, ela é flexível, você pode aumentar ela, trabalhar ela como se fosse um quebra-cabeça, né? Então a adoção, um quebra-cabeça não um Lego, né? Por pedaços, né? Juntando mais pedacinhos para expandir, para escalar, né? Essa arquitetura. Então a adoção do solo leva os benefícios de redução de custos, de agilidade organizacional, aumento da vantagem competitiva, time to market, aumento do ROI de TI e o alinhamento da TI com o negócio, né? A melhoria do alinhamento da TI com o negócio. Então, ou seja, olha só, as vantagens do SOA na perspectiva negocial são justamente ah, a resolução dos problemas, né, que a gente viu na aula anterior. Ou seja, todos aqueles problemas que a empresa enfrenta e que ela quer resolver, o SOA vem para resolvê-los, né, e trazer isso como vantagens da adoção desse modelo de arquitetura. Ou seja, ele vem para reduzir os custos de TI através do aumento do reuso, né, através de um modelo onde o mapeamento do negócio para a TI ele é feito de uma maneira menos abstrata, ou seja, você desce mais no detalhe, você consegue mapear melhor os processos de negócio com os itens da TI que atendem aos processos de negócio da empresa, ou seja, você aumenta a agilidade organizacional com isso, melhorando os prazos de entrega, com isso você melhora a vantagem competitiva no mercado e consegue atender aos tempos de mercado, e também aumenta o seu ROI, o retorno sobre o investimento de TI, porque você vai reutilizar as coisas, ou seja, quanto mais você reutiliza um ativo de software, um serviço que você tem de TI, mais você está aumentando o retorno sobre o investimento que você fez nele. Se você gastar 10 mil e utilizar uma vez, vamos dizer que o retorno que ele te deu foi 10 mil, mas se você reutilizar outra vez, ele foi 20, né? Porque você não precisou construir aquilo de novo e a tua mão de obra ela pôde se direcionar para coisas mais importantes e melhora o alinhamento da TI com o negócio, porque SOA se baseia muito no mapeamento dos processos de negócio da organização e a ligação desses processos com a TI. Sob uma perspectiva de TI, né, nós temos aqui então a redução dos custos de desenvolvimento, né, a redução dos custos de manutenção, aumento do reuso, melhoria dos prazos de entrega, atendimento ao negócio, time to market, diversificação dos fornecedores, interoperabilidade intrínseca e ambiente federado. Então vamos lá, o que acontece? Você fazendo reuso vai diminuir o custo do teu desenvolvimento. Porque vamos supor que você já tenha um ambiente, um inventário de serviços, e esse inventário de serviços que você tem, ele já está vamos dizer que esse seu inventário de serviços, ele já está com uma boa quantidade de serviços, certo? Ele já tá bem aí com 1.000, 2.000 serviços, vamos falar assim, né? Então, muita coisa que você vai desenvolver, ela já está pronta. Então, você não vai precisar fazer. E aí, a estimativa é que em torno de 40, 50, às vezes até mais, até 70% das coisas elas já estão prontas. Né? No meu trabalho do MBA em SOA, a gente fez uma pesquisa, um banco suíço, Credit Suisse,
naquela época ele chegava a 70% de reuso. Então tu veja bem, cara, 70% que você consegue fazer de reuso, porque você tem um conjunto de funções, um conjunto de serviços que estão expostos lá e você consegue reutilizar, é 70% a menos que vai custar o teu software. Né? Então a probabilidade é de mais ou menos, né, 70%. Quando você tiver um inventário maduro. E isso é uma verdade. Isso aqui é uma coisa que, se você investir no SOA dentro da sua empresa, você consegue chegar nesse nível. Ora, se o Credit Suisse, que é um banco, e bancos são instituições do mercado financeiro cuja ATI ela é grandiosa, né? A ATI de um banco ela é um negócio absurdo, assim, porque os bancos, o negócio bancário, o negócio financeiro, ele é totalmente suportado pela ATI. Se num banco o pessoal consegue chegar nisso, então as outras organizações também conseguem chegar nesse nível de reuso, organizações voltadas para a indústria, né, que é outro ramo, né, elas também conseguiriam, organizações voltadas para o comércio, para o varejo atacado também conseguiriam. E aí, com essa redução do custo de desenvolvimento, vem também a redução do custo de manutenção. Por quê? Porque você reduz a redundância, né? Você reduz a redundância. E além de você reduzir a redundância, tem um outro fator muito interessante aqui, ó, que você reduz também, né? Você reduz o tamanho. Você reduz o tamanho do software. Né? Porque com o SOA, a unidade de deploy ela é menor. Né? Você não vai fazer um deploy, a ideia não é você fazer o deploy de um sistema como um todo. É você fazer o deploy dos serviços. E o que são os serviços, gente? O serviço ele é uma unidade de software, ele é um pacote de deploy que ele é feito para atender a um processo de negócio, a uma tarefa de um processo de negócio da sua organização. O que é uma tarefa de um processo de negócio? Vamos supor que você tem, se você trabalha numa indústria, por exemplo, você tem um sistema de vendas, ok? Dentro do processo de venda, você tem uma tarefa lá que é fazer o faturamento, emitir a nota fiscal. Certo? Então, a emissão da nota fiscal ela é uma tarefa do seu processo. Então, você não vai fazer um deploy dentro da sua máquina de todo o sistema de vendas. Não, você vai fazer um deploy daquela tarefa de emissão de nota fiscal. Ah, mas o sistema de vendas ele tem um monte de coisas a mais. Sim, ele tem um monte de coisas a mais. Mas cada uma dessas vai ser separada em um serviço e você vai fazer o deploy dessas peças separadinhas. E isso vai melhorar a tua manutenibilidade do teu sistema. Porque quando você for mexer, a coisa já vai vir do negócio, a demanda já vem do negócio dizendo assim, olha, eu quero mexer no processo de vendas, eu quero mexer nessa tarefa de faturamento, eu quero mudar alguma coisa nela. Então você sabe que você vai mexer no serviço de tarefa do faturamento e nem mais um outro. Então, nesse sentido, a gente já começa a ver que o mapeamento do negócio para a TI é muito mais alinhado, ele é muito mais reto com o SOA e ele te permite saber direto aonde que vai impactar quando tem uma mudança. E isso reduz pra caramba o custo de manutenção. E há também o aumento do reuso, obviamente, por conta de que uma das ideias do SOA, uma das ideias principais, é você ter um inventário, né? Um inventário de serviços, né? Um inventário de serviços que você possa reutilizar. Né? A ideia do SOA é justamente o seguinte: ora, tem muitos processos que utilizam tarefas duplicadas. Isso num alto nível, numa visão top-down, uma visão simplesmente de processo, já tem reuso. Né? Tem uma visão de SOA, que é uma visão top-down, a gente vai discutir mais adiante, que essa visão top-down ela prega que serviço é o quê? Serviço é o serviço para o negócio.
E nessa visão, o serviço é o serviço que atende aos processos de negócio, que é esse o limiar, né, que separa a TI do negócio, né? A TI fornece serviços de tarefa para automatizar as tarefas de processos de negócio, que é o mapeamento que a empresa tem, certo? Então, o aumento do reuso através da criação de um inventário de serviços que podem ser reutilizados, né, entre vários processos. Né? Vamos supor que você tenha um processo que você queira, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação. Num processo bancário, por exemplo, você tem uma função lá que é pagamento de guia com código de barras. E o banco ele tem convênios, ele tem acordos com as empresas que colocam lá a sua cobrança, né, para receber através de guias com código de barras. A empresa coloca lá no banco, né, para receber aquilo lá, o banco cobra e depois repassa o dinheiro e cobra uma taxa. Né? Aí a empresa chega para o banco e diz o seguinte: olha, eu também quero trabalhar com débito em conta. Então o banco tem, além de vender para essa empresa o pagamento de guia com código de barras, ele vai vender também o débito em conta. Aí, um belo dia, assim, e aí são dois processos, né? O débito em conta, guias com código de barras, são dois processos de negócio diferentes, que tem as tarefas lá de recebimento de guia com código de barra, e para o cara, por exemplo, para o cliente aderir ao débito em conta, ele tem que declarar que ele quer aderir ao débito em conta. Né? E um belo dia o cara diz assim: olha, eu quero que quando eu estiver pagando uma guia com código de barras, se esse cara tiver débito em conta, se essa empresa que está recebendo, que eu estou pagando o código de barras dela, por exemplo, uma concessionária de energia elétrica, ela tiver convênio de débito em conta com o banco, eu também quero que forneça para o cliente a possibilidade dele aderir ao débito em conta naquele momento que ele está pagando a guia dele de código de barras. Então você, através de uma composição, você reutiliza essa tarefa de adesão ao débito em conta dentro do processo de pagamento de guia com código de barras. Você somente conecta ela ali dentro e ela é reutilizada num outro contexto de um outro processo, então você faz um reuso das tarefas entre processos, ok? Então, e isso por si só, né, essa possibilidade de você combinar tarefas de processos entre diferentes processos para o negócio já é um ganho assim violentíssimo. Né? E também esse aumento de reuso, ele traz com certeza a melhoria nos prazos. Né? Porque se você chega num nível de ter em torno de 70% de inventário pronto em determinados casos, que você só vai precisar desenvolver 30% daquilo lá, cara, o teu prazo de entrega com certeza vai melhorar muito. Com certeza você vai chegar antes no mercado. Você pode chegar eventualmente antes dos teus competidores, ok? E também tem a questão da diversificação de fornecedores, claro, porque isso aqui é um ponto que é bastante batido, né, pelo pessoal que prega SOA, baseado em padrões abertos. E aí a gente já está falando de implementação, de tecnologias de implementação SOA, né, que é uma outra, vamos dizer assim, uma outra vibe, né, porque SOA não é tecnologia de implementação. Então, tecnologias de implementação é uma maneira de você implementar a SOA. SOA, na verdade, é a forma de você pensar. É a forma de você pensar baseada nos processos, criando serviços que atendem os processos, ok? Então, assim, tecnologia de implementação é tecnologia de implementação, é padrão de projeto, né? Então, assim, a diversificação de fornecedores, quem fala muito é esse pessoal que trabalha com as tecnologias baseadas em XML, baseadas em padrões abertos, né? E claro, com certeza, né? Porque vamos supor que você estejamos aqui falando de orquestração.
Se você tiver uma ferramenta de orquestração de processo, de tarefas de processo, que ela é baseada em XML, que ela é baseada, por exemplo, num modelo BPEL, né, nesses padrões abertos, claro que, em tese, você pode pegar todo o teu conjunto de processos que está lá representados em BPEL e migrar de uma ferramenta para outra. Ou seja, você não fica grudado num fornecedor. Ok? Então, isso com certeza é uma vantagem. Né? Você trabalhar com padrões abertos, nesse sentido, ela é uma vantagem. Embora que assim, essa questão dos padrões abertos ela não é uma unanimidade. Tá? Em empresas que possuem um número de transações diárias muito alto, como por exemplo é o caso dos bancos, não se usa XML como forma de troca de dados ou como forma de execução das coisas. Por quê? Porque o XML é muito pesado, sabe? Dá para dizer que nessa turma aqui, que precisa de um alto throughput, né, os padrões WS não pegaram muito, tá? Os padrões web service e tal não pegaram muito para o trabalho do dia a dia. Não pegaram muito para o trabalho do dia a dia. Já para o intercâmbio de dados em business to business, né, em B2B, pegou bastante. Pegou bastante. Vamos dizer que é o padrão de fato hoje, né, é você usar web services, né, para essa troca de business to business. Ok? Mas mesmo assim, existem padrões menos verbosos que o XML. Por exemplo, um que está pegando muito hoje em dia, que está vindo com tudo e que eu acho que tem uma chance muito grande de se firmar é o JSON. Né? O JSON ele é um padrão, ele é o Java Serialization Object Notation, né? É um padrão, é uma notação de objetos serializados em Java, uma notação Java de objetos serializados, né? Ele é muito menos verboso e ele é muito interessante porque ele consegue representar muito bem diversos tipos de dados e tal. Ele é extensivo, é muito bacana, né? Bem menos verboso que o XML, ou seja, mais fácil de quebrar, de fazer parsing dele, né? Não prejudica a performance. Que o grande problema do XML aqui você, por exemplo, tem uma aplicação, cara, que tem aí 100 milhões de transações por dia. É muita coisa. E aí o custo de você ficar quebrando o XML de cada transação de 100 milhões de transações é muito alto. Né? As empresas não estão assim dispostas a arcar com esse custo, né? E acabam até às vezes trabalhando no próprio e velho padrão posicional, que é posicional, mas ele é rápido pra cacete, né? Então não adianta, né? Aí uma outra benefício de SOA na perspectiva de TI, a interoperabilidade intrínseca também, né, vendido por essa turma aqui baseado nos padrões abertos, que é interessante também, porque, amigo, se tudo estiver trabalhando com web services, né, eles partem dessa premissa, os caras que vendem essa abordagem tecnológica de SOA. Se você estiver trabalhando com web services, tudo baseado em XML, né, tudo baseado em WSDL, né, ou seja, tudo é intrinsecamente interoperável, porque todas as pontas, não importa se você for Linux, né, não importa se você for Windows, não importa se você for mainframe, se todo mundo estiver falando isso aqui, todo mundo é intrinsecamente interoperável. E se todo mundo estiver falando isso aqui, você tem um ambiente federado, em que todo mundo, para se comunicar entre si, fala uma linguagem comum. Você tem lá ambientes operacionais diferentes. Você tem lá um mainframe com a sua fauna e flora, com a sua floresta lá. Você tem o Linux, você tem o Windows Server, você tem um monte de coisa lá. Né? Só que para se comunicar, eles utilizam um padrão baseado em XML, em web services e tal, e isso leva a um ambiente federado. Né? Então é o que a turma do Thomas Earl
Thomas Earl, que é um cara que escreve muito aí sobre SOA, né? Tem vários livros publicados. Ele defende muito essa abordagem aqui, né, dos padrões abertos e tal, né, que é uma abordagem bem direcionada do SOA, né? Ela sai um pouco do enfoque do SOA como tem muito, né, o enfoque do SOA como filosofia, mas ele paga muito pau assim, para essa questão de utilização de padrões abertos de mercado. Né? Mas assim, a implementação do SOA, mesmo ela sendo através de um barramento de serviços proprietário, até com padrões próprios da empresa, você consegue ter uma interoperabilidade intrínseca, você consegue ter um ambiente federado sem utilizar padrões de mercado, utilizando um padrão que é próprio daquela empresa, né? Adaptado às necessidades daquela empresa. Ok? Isso vai muito da implementação. O importante é você ter essas coisas aqui, né, como princípios a seguir. Né? Opa, cliquei aqui. Mas tudo bem, vamos adiante. Okay? E como é que o SOA consegue esses benefícios? Bom, ele diminui o tamanho das coisas. Né? Ele decompõe o software, vamos dizer assim, monstruoso. Né? Esse software aqui grandão, elefante branco, o monolito, o pedrão, né? Aquele sistemão, né? Em partes menores, chamadas de serviços, né? E esses serviços, eles estão relacionados com requisitos específicos, né? Ou seja, com tarefas específicas de processos de negócio. E passam a ser relacionados aos processos de negócio da organização, claro. Assim, para quem está acostumado com casos de uso, que até se fala pouco hoje em dia, né? Mas é como se as tarefas fossem os casos de uso em si, né? Porque as tarefas é o que é executado por alguém e dá um retorno para alguém, né? Então, o SOA ele consegue esses benefícios todos reduzindo o tamanho das coisas. Ele dá uma reduzida, ou seja, você vai ter mais peças no teu quebra-cabeça, com certeza, né? O sistema em si ele perde um pouco da utilidade dele, sabe? Ainda tem a sigla, né? Que muitas organizações usam, a sigla do sistema, né? O sistema ele perde um pouco, sabe? Ele começa a ser focado mais em processos de negócio mesmo, né? Mas, por exemplo, organizações que têm essa questão da sigla, essa visão tradicional de sistemas, elas passam por um processo de evolução, né, até trabalhar por processos e tal, que passa por um bom tempo você tendo inventários de serviços cujos serviços estão associados a siglas ainda de sistemas, né? Então, um sistema ele vai ter muitos serviços dentro desse sistema, né? Um sistema atende um assunto, né, do negócio, um assunto inteiro do negócio, e ele tem vários serviços que atendem vários processos ligados com aquele assunto do negócio, né? Então, o SOA ele chega a esses benefícios substituindo a arquitetura onde o software tem a forma do sistema, né, essa arquitetura monolítica, essa arquitetura centralizada, que é baseada em grandes silos de aplicação, que empacotam grandes conjuntos inteiros de processos de negócio, né, o que são os sistemas. Né? E aí o sistema, você não enxerga claramente o processo de negócio lá dentro, porque tem uma pancada de processos todos empacotados dentro de um sistema. Né? E o pior, que quando você tem 10 sistemas diferentes, cada sisteminha empacotado no seu jeito lá e acessado pela sua telinha, pelo seu menu e tal, o processo ele fica completamente abstraído lá dentro, né? Porque principalmente processos que são intersistemas, né? Porque o processo ele é transversal dentro da organização, ele é horizontal, né? Na visão tradicional de sistema ele fica totalmente escondido e o SOA quer trazer isso para frente. Né, para a vanguarda, né? Ele substitui isso tudo, né, essa coisa do sistema, por uma arquitetura distribuída. E aí já entra na parte física do negócio também, né? Não é só a organização do software como que você faz, tem a ver também como você faz o deploy do software fisicamente lá na máquina, lá no computador, no servidor de aplicação onde roda o negócio, né?
E lá ele passa a ter a forma de um serviço, implantado de maneira isolada e independente, e ele é responsável por uma tarefa específica de um processo de negócio da empresa. Né? Então, assim, nisso aqui já tem princípios do SOA embutido aí, por exemplo, isolado, independente, ou seja, o serviço ele tem que ter infraestrutura que suporta ele, específica para ele, para que ele possa, né, ser reutilizado de uma forma responsável, né, e de uma maneira controlada também. Né, porque como é que você põe um negócio lá que, por exemplo, que utiliza banco de dados, que utiliza coisa que um monte de gente utiliza. Então você não vai conseguir dar garantia de que aquele serviço vai dar conta de atender um determinado nível de serviço. Né? Se um monte de gente compete, se esse serviço está competindo por recursos junto com outros softwares, com outros serviços, então quer dizer que você não consegue garantir que aquele serviço vai conseguir entregar 5.000 transações por segundo, por exemplo. Ok? Então, por isso que você fala que ele tem que ser implementado de uma maneira isolada, independente, e ele aí sendo responsável por uma tarefa específica. Né? Ok? Bom, vamos falar aqui da arquitetura em silos, né, do modelo que o SOA quer substituir, certo? Então aqui eu peguei da Wikipedia, né? Um silo de informações é um sistema de gerenciamento insular, ou seja, ele isola, ele ilha, né? Ele ilha, né? Incapaz de recíproca operação com outro, ou seja, ele é uma ilha isolada, ele é incapaz de se relacionar com outro sistema de informação correlato. Então aqui nós temos um exemplo dessa arquitetura em silos, onde tem uma rede aqui, e aí você tem um silo de fazendas de servidores, você tem aqui database, application service, farm é fazendas, né? São fazendas de servidores, isso aqui já tem a ver com o data center, né? Aqui você tem um silo atendendo e-mail, com a sua fazendinha de servidores para atender e-mail. Você tem um outro silo de negócio, aplicações e fazendas de servidores de aplicações para negócios, né? Com a sua SAN aqui, Storage Area Network. Né? Aí você tem um outro silo, né, aqui com storage FICOM e ESCOM, que é para aplicações de mainframe, tipo folha de pagamento, recursos humanos e contabilidade, etc. E tal. Silos, cara. Essas coisas aqui não se comunicam entre si. Claro, assim, a comunicação é muito difícil. Até se comunicam, tá? Você tem que botar um middleware aqui e tal, mas é silo, velho. Aqui, o que tem aqui dentro, esse mundão que tem dentro de cada uma dessas coisas aqui, ele se comunica muito bem com ele aqui dentro. Agora, para comunicar com as outras coisas, né, é quase impossível. E você vê que os assuntos são segregados de uma forma que realmente até não faria muito sentido, se você for analisar, né? Entre aspas, né? Porque aqui, ó, você vê, separou o servidor de e-mail aqui, né? Separou esse cara aqui, application server database, né? Separou base de dados aqui, né? Só para armazenar dados, né? Separou e aqui os aplicativos de missão crítica, né? Mainframe, tal aqui, certo? Aqui, ó, servidores web estão isolados num outro silo, num outro grupão ali. E então, para que essa turma aqui se conecte, é muito complicadinho. Você tem que botar um middleware aqui, e quem quiser se comunicar tem que botar uma camada de middleware no seu programa para conseguir conversar, e o negócio é difícil de integrar. Muito difícil. Porque ele não é criado para se integrar. Ele é criado para cada macaco no seu galho, cada um resolve o seu problema, e é isso aí, né? Então vamos ver aqui um exemplo de uma arquitetura SOA. Nesse caso aqui, uma arquitetura distribuída, certo?
onde para executar uma transação são envolvidos vários serviços em várias máquinas conectadas entre si via um barramento corporativo de serviços, né? Então aqui nesse exemplozinho aqui você tem os passos acontecendo e olha só, esse passo aqui, e aí tem os adapters, né? Olha só, cada máquina, né? Cada máquina tem um adaptador, que é para conseguir, isso aqui é o barramento, né? Esse cara aqui é o barramento, esse cano, né? Ele é o barramento de dados, barramento corporativo. E aí, nessa arquitetura distribuída, cada passo do teu processo, da tua tarefa que você está resolvendo naquele momento, vai acontecer numa máquina, né? Então, você veja que o primeiro passo aqui, shipping, né, que é vamos dizer assim, faturamento, né? Ele acontece nessa máquina, depois vem aqui, e aqui tem um Product Master, né? Mestre de produtos. Aqui vem numa outra parte que é de logística, de distribuição, aí vem outra aqui, um XML, aqui tem uma cadeia de suprimentos, né? Num outro passo, ou seja, você está fazendo um faturamento para mandar para alguém, para mandar um produto que você vendeu para alguém, ele vai passando por uma série de máquinas que cada uma vai resolvendo por vários serviços interligados, né? Vamos dizer que isso aqui foi uma venda, né? Foi uma emissão de uma nota, né? Uma venda na internet, na web, né? Só que essa venda aqui, vamos supor, se fosse no mainframe, você ia ter um programão lá grandão, orquestrando isso aí, chamando subrrotina de vários sistemas, né? Chamando subrrotina do CRM, chamando subrrotina de financeiro e contabilidade, né? Chamando subrrotina de gerenciamento de ordens, né? Um programão. Aqui não, aqui você tem uma mensagem que passa no seu barramento e todos os sistemas que estão envolvidos, eles são, pode ter até um orquestrador aqui, gente, tá? Pode ter um orquestrador aqui no meio, mas a questão é que cada pedaço dessa tarefa está sendo executada por um serviço em um servidor diferente, dentro de uma arquitetura distribuída, né? Não é uma arquitetura é uma arquitetura distribuída, ou seja, não é uma arquitetura monolítica, ela é uma arquitetura espalhada. Mas na sequência... Desculpa, gente. Mas na sequência... não é uma arquitetura centralizada, uma arquitetura distribuída. Mas na sequência a gente vai ver que mesmo esse modelo já tem evolução, né? Aquilo que a gente chamava de monolito, claro, continua sendo monolito, mas isso aqui, né, esse negócio todo aqui, que veio para substituir aquele monolito, a forma de implementação dele, ela caminhou para um lado, que hoje essa forma de implementação já está sendo chamada de monolito também, né? Pasmem, mas é verdade. E aí é que entra esse novo modelo, esse novo padrão de projeto de SOA, que chamam de microservices, né, os microserviços, que tem gente que diz que ele é uma revolução, que ele é um passo além de SOA, mas ele não passa de uma forma de você implementar SOA. Ele não rompe com SOA na essência do que o SOA é, que é uma forma de você pensar a arquitetura da sua TI, né, dos seus sistemas. Ele apenas aprofunda isso e leva isso para um passo adiante. Ele é um passo, uma evolução natural dentro do próprio SOA, ok? Então, o SOA substitui o quê? O SOA ele vem para substituir isso, esse modelo aqui, que tem um servidor de aplicação, um sistema operacional, e você tem uns sistemas com um monte de funcionalidades ali dentro, certo? Vários sistemas, um monte de sistemas, né, lá dentro, com uma pancada de funcionalidades, ok? Ele vem para substituir por isso. Ó. Você tem um servidor, né, com máquinas virtuais, e aí você tem os serviços, né, com conjuntos de operações. Ok? Então, mas o que é o serviço? Olha, o serviço ele é uma funcionalidade da sua aplicação.
grosso modo. Por exemplo, cadastramento de pedidos, ele seria um serviço. Vendas, faturamento, ele é um serviço. Ok? O serviço está sempre relacionado com uma tarefa de um processo de negócio. Sabe? Então, quem conhece um pouco de BPM sabe bem do que eu estou falando. Você trabalha com um processo de negócio que é um conjunto de atividades. As atividades são conjuntos de tarefas. As tarefas são aquilo que efetivamente é executado dentro de um processo de negócio. E no modelo tradicional, essas tarefas seriam as funcionalidades. É aquilo que o usuário tem, que ele enxerga, que ele executa. Eu quero, por exemplo, um sistema bancário. Eu vou fazer um saque em conta corrente. Isso é uma funcionalidade. Eu vou fazer uma contratação de CDC. Isso é uma funcionalidade. Num sistema industrial, eu vou dar entrada num estoque, numa compra. Né? Isso é uma funcionalidade. Eu vou dar uma saída de estoque de material que vai para a linha de produção. Isso é uma funcionalidade. Ok? E essa funcionalidade, isso você olhando num enfoque de sistema, esse modelo tradicional, mais abstrato, né, que não é tão bem relacionado com o negócio, você transpõe isso para uma visão de processo, que é uma visão bem mais alinhada com uma visão de negócio. A funcionalidade ela é uma tarefa. Por quê? Porque você ter um saque de conta corrente, ele é uma tarefa dentro de uma cadeia de tarefas de um processo de negócio. De um banco. Você fazer a retirada de uma peça para mandar ela dar a saída de uma peça do seu estoque para entrar, a saída de estoque para mandar a peça para a linha de produção, ela é uma tarefa dentro de um processo de negócio de produção de mercadorias. Ok? Então, ele mapeia desse jeito. Então, o SOA substitui essa coisa aqui, essa coisa grandona, né, esse monolitão aqui, né, por coisas menores. Né, por coisas menores mais fáceis de administrar, mais alinhadas com o negócio. Ok? E muito obrigado pela sua audiência. Desculpe aí uns enroscos, assim, alguns pequenos tropeços meus aqui com o equipamento. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula, onde a gente falou de benefícios de SOA, desse nosso curso de Fundamentos de SOA. E um grande abraço e até a nossa aula número 3. Muito obrigado.